Temos aqui uma molécula de água, H2O. O hidrogênio, ele apresenta um elétron na sua última camada, que vai se juntar ao oxigênio, que tem 8 de número atômico. E nós temos as duas camadas para o oxigênio, 2 e 6 na última camada de valência. Então vamos usar a seguinte representação. Primeira camada do oxigênio, 2 elétrons. Segunda camada do oxigênio, 6 elétrons. Que vai sofrer uma reação com o hidrogênio, que apresenta um elétron na sua última camada, e outro hidrogênio com mais um elétron na sua camada. Lembrando, né, que a fórmula química ela diz claramente quantos elementos químicos vamos usar. H2O. Então é um oxigênio e 2 hidrogênio. Então o elétron que fica girando em volta do primeiro hidrogênio, a tendência dele é se deslocar até o oxigênio, formando aí uma ligação covalente. Também iremos estudar mais à frente o significado de ligação covalente. Com isso, o oxigênio que tinha 6, ao atrair para ele um hidrogênio através de uma ligação polar, também falaremos mais à frente, tinha 6 com mais 1, passou a 7. E o outro hidrogênio que gira em volta, o outro elétron que gira no hidrogênio, também se desloca para o oxigênio. Com isso, o oxigênio passa a ter o quê? 8 elétrons na sua última. Dizer com isso, o oxigênio passa a ter 8 elétrons. E nessa ligação covalente, cada hidrogênio que tinha 1 passa a ter 2, porque eles vão compartilhar a energia. Vamos demonstrar aqui outro exemplo da regra de octeto, utilizando para isso o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Então preste bem, sal de cozinha. Eu friso que é o sal não iodado, quer dizer, o sal sem a presença de iodo. Então o sódio, cloreto de sódio, primeiro sódio, ele apresenta 3 camadas. 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 1 elétron na terceira, que vai se juntar ao cloro, que apresenta 3 camadas também. 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda e 7 elétrons na terceira camada. Então, sódio, 2 elétrons na primeira camada, cloro, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e o cloro também 8 elétrons na segunda camada. Até aí, tranquilo. Os dois elementos químicos apresentam aí a mesma característica eletrosférica. Agora, o sódio, na sua terceira e última camada, ele apresenta apenas um único elétron. Em contrapartida, o cloro, na sua terceira e última camada, apresenta 7 elétrons. Então, esse elétron que gira em torno do sódio, ele tem característica a ser o que? Transferido para o cloro. Por quê? Porque ele perderia a sua terceira camada, passando a ficar o sódio com quantos elétrons? 8 elétrons. E o cloro, por ter recebido um elétron, tinha 7, com mais um que veio para ele, foi para 8 elétrons. Aí nós temos o quê? Os dois elementos químicos com a mesma característica eletrosférica, cada um com 8 elétrons na última camada. Aí nós temos a regra de octeto. E lembrando a comunidade científica, esta é uma videoaula destinada a aluno secundarista e do fundamental.
Então, a linguagem ao qual eu busco demonstrar aqui é uma linguagem de sala de aula para iniciantes. Obviamente, ao aprofundarmos mais no ensinamento, vamos estar apresentando o linguajar científico para representar. Mas, a princípio, o que nosso objetivo é esse: demonstrar a você, aluno, que a regra de octeto ela se caracteriza quando a última camada dos elementos químicos apresentam 8 elétrons. Um porque perdeu um elétron e o outro porque recebeu esse elétron. Obviamente aqui é uma ligação iônica, né, ao qual vamos falar mais à frente, onde um elemento tem característica de ceder e o outro de receber. É o nosso próximo foco, ligações iônicas.